Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este momento. Que a paz do Senhor invada o seu coração, traga paz, carinho, amor e conforto, e que você se sinta abraçado com a palavra do Senhor e com este Deus maravilhoso que se revela nas suas sagradas escrituras. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com essa belíssima missão de levar a palavra do Senhor até a você. Fique até o final, receba esta bênção e essa dádiva do Senhor e seja profundamente abençoado. Nós estamos estudando sistematicamente o saltério dos hinos, os salmos, e nós estudamos o Salmo 48 e agora vamos estudar o Salmo de número 49, que tem como título A Vaidade do Homem. Salmo ainda escrito pelos filhos de Corá, que se inicia assim: povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamento de judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o astuto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é a astúcia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem os que eles dizem. Como ovelhas, são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habita. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Glórias a Deus e aleluias. Meus irmãos, este salmo, ele serve para nós como um grande alerta. Um grande alerta para mim, para você. E ele fala para todos, ricos, pobres, nobres, pessoas comuns. Ele nos mostra que viver uma vida sem Deus, ela é vaidade. E que acreditar no nosso poder, na nossa eloquência, nas nossas riquezas, nos nossos bens, isso, no findar da nossa vida, vai ser o grande fracasso do homem. Veja o que esse salmo belíssimo ele fala. Nós vamos dividir ele em 4 partes. E nós vamos ver a parte 1 agora, um alerta a todos da terra. Veja bem, do verso 1 ao verso 4. Veja os versos de 1 a 2, o que ele diz. Povos todos, escutai isto. E deem ouvidos, prestem atenção, moradores de toda a terra. Essa fala aqui não era só para o povo hebreu. Essa fala aqui não era só para o povo que estava ali. Essa fala era para todos. Egípcios, gregos, sidônios, fenícios, amonitas. Para todos nós. Brasileiros, americanos dos Estados Unidos, mexicanos, argentinos, nigerianos, chineses, japoneses. A palavra do Senhor ela é para todos nós e ela nos incita a isso. Ouçam, prestem atenção, moradores da terra. Tanto os plebeus, pessoas comuns,
como as pessoas de fina estirpe, as pessoas que fazem parte da realeza, tanto os ricos como os pobres, porque a palavra de Deus ela é para todos. E às vezes as pessoas têm assim uma falsa ilusão do que a pessoa ser rico, ela está condenada ao fogo do inferno. Não. Tem pessoas ricas que são piedosas, homens e mulheres de Deus que são pessoas boas, que ajudam muita gente. Eu conheço pessoas assim. Mas o que ele fala, esse alerta que ele traz nesse salmo aqui, é para que nós estejamos atentos, nós estejamos prestativos, nós venhamos a ouvir a palavra do Senhor. O verso 4, o salmista diz: os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos de uma pessoa judiciosa, uma pessoa que tem um bom juízo, uma pessoa que tem uma boa palavra. O salmista ele diz assim, prestem atenção, escuta, ouçam o que agora eu vou dizer a vocês. Vou falar palavras de juízos, vou falar palavras que trazem para vocês a vida eterna. Ou vocês vão seguir um caminho que vai levar vocês para o tormento eterno, ou vocês vão seguir um caminho em que vai dar de encontro com Deus, vai dar de encontro com a vida eterna. Então preste atenção. O verso 4 é o que ele diz: inclinai os ouvidos a uma parábola e decifrarei o meu enigma ao som de uma harpa. O salmista ele diz: eu vou explicar para vocês, cantando, louvando e mostrando como Deus ele é maravilhoso. E como uma parábola eu ensinarei a vocês. Meus irmãos, só lembrando, os salmos são hinos, são louvores que o povo cantava. Então por isso que o salmista ele lembra disso. Ele disse: eu vou cantar para vocês, eu vou demonstrar para vocês. Uma parábola, Jesus ele falava muito por parábola, porque ele dizia desse jeito: aqueles que são meus, eles vão entender, mas aqueles que não são, não vão entender. Então aqueles que são de Cristo, eles vão entender a exortação, eles vão se apegar a esta palavra. E o salmista ele vai começar a nos exortar dizendo que do verso 5 ao 14, é tolice confiar no nosso poder. É tolice confiar nas nossas riquezas. É tolice confiar na nossa fama. É tolice confiar naquilo que nós mais almejamos aqui nesta terra, que é os bens materiais. Muitas pessoas almejam isso. Muitas pessoas almejam ser ricos, almejam ser famosos, almejam ser pessoas poderosas. Olha só, do verso 5 e o verso 6, o que o salmista diz: porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua riqueza se gloria. O salmista diz desse jeito: ei, meus irmãos, eu vou temer a pessoas arrogantes, que a sua confiança está tão somente no seu poder, a sua confiança está tão somente no seu dinheiro, a sua confiança está tão somente na sua riqueza. Por que eu vou temer essas pessoas? Por que essas pessoas elas vão me pôr medo? Se eles só confiam no seu bem, se eles só confiam nas suas riquezas, nas suas glórias. Veja o que ele diz no verso 7 até o verso 10, até o verso 9. Ao irmão verdadeiramente ninguém pode redimir, e nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima. Tem que ser pago com alto preço. Tem que ser pago com o sangue de Jesus Cristo. Nenhum dinheiro pode salvar o homem do tormento eterno. Nenhum poder, nenhuma influência neste mundo pode chegar para o homem no dia do juízo final e dizer: ei, você é um perdido, mas você por ser famoso, você por ser uma pessoa tão conhecida, por ter tantos bens, eu vou te colocar aqui, como nós vemos nessa geração. Às vezes uma pessoa está esperando um local para ela poder entrar num restaurante que está lotado, e as pessoas dizem que não tem vaga. De repente chega uma pessoa rica, poderosa, arruma-se vaga de todo jeito. Com Deus não vai ser assim, não vai haver essa acepção de pessoas, porque esta redenção ela veio pelo sangue do Cordeiro e pelos seus eleitos, e cessará as tentativas para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porque só Jesus Cristo é quem nos livra da cova eterna. Só em Jesus é que nós temos segurança. Você já imaginou os homens ricos e poderosos? Você lembra da história de Lázaro e o rico? O rico nem é mencionado o seu nome. Só lembrando mais uma vez que riqueza não é mal. A riqueza ela é uma bênção que Deus nos dá.
tanto para o nosso próprio benefício, como para o benefício das pessoas que estão ao nosso lado. E se o rico ele for piedoso, muitas das pessoas se beneficiam de sua riqueza. O verso 10, ele diz o seguinte: porque vê-se morrerem os sábios e perecem tanto o astuto, o inteligente, quanto o inepto, quanto aquele que é incapaz, os quais deixam a outros as suas riquezas. Meus irmãos, o fim de todos nós, o fim de quase todos nós vai ser a morte. Porque Jesus Cristo ele ainda vai voltar e vai arrebatar alguns vivos, ou seja, algumas pessoas não vão morrer, mas o fim de quase todos nós vai ser a morte. Nós vamos morrer, nós vamos perecer. Tanto o inteligente como aquele que é incapaz, tanto o rico como o pobre, tanto da realeza como o plebeu, a pessoa comum. Vão passar por isso, não vão deixar de morrer, não vão deixar de passar por este encontro com Deus. As pessoas tendem a dizer que todos os caminhos levam o homem a Deus, mas sim, leva um como Salvador e outro como juiz que vai julgar. E qual é o caminho que você quer chegar perante o Senhor? Os versos 11 e 12 ele diz: em seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegarão a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia o homem não permanece em sua ostentação, e é antes como os animais que perecem. Meus irmãos, nós estamos aqui de passagem. Os homens dão nome às terras. Os homens acham que vão viver para sempre. Essa pandemia que nós passamos, quantas pessoas querendo aquilo que era de graça que Deus deu. Quantas pessoas ricas, milionárias, poderosas, famosos, homens e mulheres de grande renome mundialmente morreram. É Deus mostrando que o homem não é nada. E o homem acha que vai viver para sempre na sua ostentação e da sua riqueza. Mas a sua vida não passa como a vida de um animal, que está vivo agora e mais tarde é morto, para servir de alimento. Os versos 13 e os versos 14 diz assim: tal proceder é a astúcia deles, assim como seus seguidores aplaudem e eles dizem, como ovelhas são postos na sepultura. A morte, ela é o seu pastor. Eles descem diretamente à cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que eles habitam. Mesmo esses homens sendo idolatrados, um dia na sua morte, essa bajulação ela será apagada. Veja bem, a palavra do Senhor ela diz que a morte para os filhos de Deus é alegria para o Senhor, porque é o reencontro do noivo com a noiva. Mas o pastor destas pessoas, que acham que vão viver para sempre aqui, que nunca vão morrer, e que o seu Deus é o seu dinheiro, é o seu poder, estas pessoas terão como seu pastor a morte. A morte será o seu pastor. E ela os levará direto para o fogo do inferno. Em terceiro, sábio é o homem em quem Deus confia e entrega a sua vida a ele. Veja o verso 15, que coisa maravilhosa. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Meus irmãos, a morte ela não tem poder para os filhos de Cristo. Porque quando a morte ela leva um filho de Deus, ela está fazendo tão somente aquilo que é da vontade do Pai. Ela está tirando um filho de Deus do tormento desta vida, onde nós sofremos, choramos, padecemos e vamos nos encontrar com o nosso Criador. Vamos nos encontrar com o Pai, vamos nos encontrar com Deus e vamos glorificar a Ele nas alturas celestes, meus irmãos. Aleluias! Glórias a Deus por isto. Então a morte jamais ele será um tormento para os filhos de Deus. Isto é uma maravilha, é uma bênção. Como é que você reage perante essa iminência da morte? Você fica feliz ou você fica triste? Você sabe para onde você vai ou você tem dúvidas de onde você vai? Se lançar aos pés do Cordeiro. Dos versos 16 até o verso 20, nós vamos ver o quarto e último ponto. Não transformes as riquezas em seus ídolos. Não transforme as riquezas em seus ídolos. Os versos 16 e 17 ele nos diz assim:
Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória da sua casa, quando acrescentar. Pois, em morrendo, nada levará consigo. A sua glória, ela não o acompanhará. As glórias e as riquezas acabam com a morte. Certo homem, ele morreu e ele estava vindo em direção da morte. Tinha o seu caixão, a sua sepultura. Isso é uma parábola, tá? Isso é uma história. E aquele homem vinha com suas riquezas e a morte olhou assim para ele e disse: para onde você vai levar isso? E o homem disse: eu vou levar para onde eu for. E a morte disse: aqui está o lugar em que todas as riquezas e todas as coisas conquistadas nesse mundo ficam. Para onde você vai, nada disso serve. O que você tem juntado? Você tem juntado frutos do Espírito Santo ou você tem juntado tão somente papel? Certo homem disse que o homem mais pobre do mundo é aquele que só tem dinheiro. O homem mais pobre do mundo é aquele que só tem dinheiro. É aquele que não tem amor, é aquele que não tem empatia, é aquele que não tem carinho pelas pessoas, é aquele que não tem sabedoria para lidar com as pessoas, não tem mansidão, mas tão somente só tem dinheiro. É forte, né? Os versículos 18 e 19: ainda que durem a vida, eles tenham lisonjeado, ainda que louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração dos seus pais, os quais já não verão a luz. Meus irmãos, mesmo que a vida desses homens elas sejam gloriosas, e às vezes nós nos perguntamos como é que fulano de tal, uma pessoa tão ruim, se dá tão bem na vida. Viveu a vida inteira cheio de luxos, matava, roubava, e só teve coisas boas na vida, aos lados humanos que nós temos. Mas um dia, isso vai virar. É melhor você ter uma vida aqui nesta terra que agrade a Deus do que você ter uma vida de glórias aqui e uma eternidade no inferno. O verso 20, a palavra do Senhor ela termina dizendo assim: o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como um animal que perece. O homem que é cheio de honras, de riquezas, de bajulações, de honrarias, ele é como um animal insensato, que não sabe aquilo que faz. Meus irmãos, temos 4 aplicações aqui para que a gente possa aplicar esse maravilhoso salmo para as nossas vidas. Em primeiro lugar, não deixe de dar atenção às palavras do Senhor. Preste bem atenção. Ela é para todos, ricos, pobres, é da realeza, é para os plebeus, é para todos, toda nação, todo povo, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Então preste bastante atenção em tudo que a palavra de Deus ela tem para nós. Guarde, retenha e absolva isso e ponha em prática no seu dia a dia. Em segundo, não deposite a sua confiança naquele que a traça e a ferrugem corrói, que são o quê? As riquezas, os poderes. Não. Mas deposite a sua confiança naquele que é dono do ouro e da prata. Naquele que te redime, que te glorifica, que te bendiz e que te salvou. Em terceiro lugar, a morte virá. E o que você tem? Você tem riquezas? Você tem poder? Você tem carros, apartamentos? Você vai oferecer isso? Ou você tem o sangue do Cordeiro aspergido em você? Que te lavou, que te remiu? O simbolismo, meus irmãos, ali do Egito, dos umbrais das portas que passavam o sangue do Cordeiro, era isso. Aqueles que eram salvos tinham a marca do Cordeiro. Aqueles que chegarem no dia do juízo final e não tiverem a marca, infelizmente, vão passar a eternidade no tormento eterno. E em quarto lugar, sábio é o homem que seja rico, que seja pobre, ele confia somente no Senhor. Sábio é o homem que seja rico, que seja pobre, somente confia no Senhor. Riqueza nunca foi sinal de coisa ruim. Ruim é quando nós depositamos a confiança no nosso dinheiro e não naquele que nos deu
ou de Ele. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu fui muito abençoado com esse salmo belíssimo, maravilhoso. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, louvamos a Ti, Senhor, e glorificamos ao Teu santo nome. Eu só tenho a agradecer ao Senhor mais uma vez por poder explanar a Tua palavra, por ter esse tempo contigo, Senhor, do qual eu aprendo cada vez mais e mais. Sou o primeiro a receber, sou o primeiro a ser abençoado. E que o Senhor abençoe também, meu Deus, o coração dos meus irmãos e minhas irmãs que estão ouvindo. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, os convença, porque é Ele que convence, não sou eu. Os arrebate, meu Senhor, para Ti. Traga-os para junto do Senhor, que possam aceitar ao Senhor como Cristo, Salvador, ressurreto, e que possam glorificar ao Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, nos lava, nos redime, nos purifica com o Teu sangue. No nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero te fazer um pedido e quero te lembrar de uma coisa. O pedido é, se você ainda não for um inscrito, se inscreva no canal, me ajude a levar a palavra para mais pessoas. Quanto mais pessoas se inscrevem, mais o YouTube abre essa palavra para mais pessoas poderem ver e poderem ser abençoados com a palavra de Deus. E o segundo, leve esta palavra para as pessoas. O Senhor Jesus, Ele nos deu uma ordem, irmos por todo este mundo e levarmos o Evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo a minha parte, faça a sua. Eu sempre digo, você tem o mesmo papel fundamental que eu tenho aqui. Eu estou gravando, mas as pessoas que você conhece eu não consigo chegar. Então envie para elas, envie para as pessoas que você ama, envie para as pessoas que você acha que precisa dessa palavra, envie para pai, para mãe, para filho, envie para os primos, para os amigos do trabalho, para as pessoas, suas vizinhanças. Envie a palavra de Deus para as pessoas. É o melhor presente que você pode dar. Que Deus, em sua infinita graça, misericórdia e amor, nos abençoe. Fiquem todos com Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.